Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Fatos Invest. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem. Para quem não me conhece, eu me chamo André. Para quem me conhece, eu também me chamo André. Eu criei esse canal com o objetivo de, primeiro, ter um estímulo para continuar investindo. Segundo, ter um banco de dados onde eu possa voltar a todo momento, caso eu vá fazer uma declaração e eu tenha esquecido do que eu aportei, quanto eu aportei em determinado ativo, eu posso voltar nesse canal e dar uma olhada nos aportes que eu fiz, porque tudo que eu faço eu posto aqui. E por último, e não menos importante, claro, pensando em ser uma fonte de renda extra, né? Bom, e no vídeo de hoje, pensando em fonte de renda extra, eu quero compartilhar com vocês como fazer um aporte em fundos imobiliários dentro da Nuinvest. Pode parecer uma coisa banal, até pouco tempo atrás eu achava que fosse assim, mas tem gente que está começando a investir agora, não sabe por onde começar, quer começar e não sabe como fazer, então acho que não custa nada no vídeo de hoje eu gravar como eu faço isso. Bom, e como vocês podem ver, o meu patrimônio está aqui contando com o dinheiro que eu vou aportar hoje em R$ 24.834,84. Do meu bolso saíram R$ 24.334,84, mais esses 500 que estão aqui na conta para investimento. Quando a gente olha aqui na minha planilha de controle, a gente percebe que o crescimento da minha carteira no mês é de 3,75%. E em real o meu ganho é de R$ 895,86. E aproveitando que a gente está aqui dentro da planilha, eu queria mostrar para vocês aqui a parte de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários nas últimas 2 semanas deram uma caída boa, né? E agora tem alguns que estão voltando, estão se recuperando. Por exemplo, a LZR chegou a cair bem, o Gari caiu um pouco mais do que está caindo agora, o Vigi chegou a cair um pouco também, mas despontado na minha carteira, o que mais está caindo é o Viur. E é justamente o fundo imobiliário que eu quero escolher para poder aportar hoje. Porque pensa comigo, se ele está menos 8%, significa que eu vou gastar menos dinheiro para comprar mais cotas. Entende? Então, quanto menor é o valor, mais cotas eu consigo comprar com determinado valor. Se o valor do fundo imobiliário está muito alto, ou da ação, ou do ETF lá de ações americanas ou brasileiras, independente de qual seja a classe de ativo, se o valor está elevado, o mesmo dinheiro que você tem para aportar não vai conseguir comprar a mesma quantidade de cotas que você compraria caso ele estivesse caindo. Então, fazendo um parâmetro, é como se você estivesse no verão comprando roupa de frio. E é por isso que eu tenho a minha planilha para me auxiliar nesse sentido. Então eu venho aqui, eu vejo o que eu preciso comprar ou as opções que eu tenho para poder comprar. Dentro das opções que eu tenho, eu acabo escolhendo uma delas. E no caso da de hoje eu escolhi o Vigi. Bom, como vocês podem ver, eu fiz aqui um slide falando um pouco sobre o fundo imobiliário. Não é uma coisa que eu costumo fazer, mas eu acho que também não me custa nada fazer. Então, como vocês já sabem, o fundo imobiliário que eu vou investir é o Viur 11. Contando que o Viur 11 custa hoje 7,16 por cota, com o valor de R$ 500 que eu vou investir, eu consigo comprar 69,84 cotas. Bom, agora analisando o fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, o Viur 11, ele foi criado em maio de 2021. Ele é gerido pelo grupo Votorantim Asset Manager. É uma gestora renomada no mercado imobiliário, né? Atualmente, o fundo imobiliário estava custando 7,16 quando eu estava fazendo esse slide. O patrimônio líquido do fundo está em 120.416.000 reais, né? E tem aproximadamente 16.900.000 cotas. Bom, a estratégia do fundo, o foco dele é em geração de renda passiva através de distribuição de dividendos ao cotista, né? Como todos os fundos imobiliários. E no caso desse fundo, né, ele tem um portfólio diversificado entre imóveis comerciais, de logística, de indústria, de agribusiness e dentre outras coisas. Nos últimos 12 meses, o FIU ele acabou apresentando um dividend yield acima do que está a taxa Selic, né? Que hoje a taxa Selic está abaixo de 12 e o VIU paga 12,42% e demonstra um histórico de distribuição de dividendo constante, né? Bom, os pontos positivos do VIU é os dividendos constantes, né? Que são anualizados e superior a 10%, igual eu acabei de explicar para vocês, ou seja, é acima do que está hoje a taxa Selic, que é a taxa básica do Brasil. O grupo é um grupo bastante experiente, renomado, né? Então tende a ter uma boa recepção dos cotistas, né? E o portfólio que é diversificado. O risco de mercado ele pode oscilar um pouco de acordo com as condições, mas aí também depende da volatilidade do fundo,
depende da vacância do fundo, né? Se o fundo está bastante... Alguns pontos você considerar o risco de mercado, né? Porque a cotação oscila bastante, como vocês podem ver agora. Tá -8. Amanhã, na segunda-feira, ela pode estar a +8. Então, você está sujeito a esse risco. Outra coisa que você deve levar em consideração é a vacância. A vacância, de uma forma bem simples de entender, é o quão ocupado tá os imóveis desse ativo. Se todos os imóveis do ativo estiverem ocupados, a vacância do ativo é 0, está totalmente ocupado. Então isso é uma coisa muito importante, principalmente em fundos de tijolo. E tem a questão do risco de inadimplência, né? Que é quando a pessoa que vai lá e aluga o ativo, aqui é quando a pessoa que vai lá e aluga o prédio desse ativo não paga esse aluguel. Esse aluguel ele é atrasado, aí com esse aluguel atrasado, o fundo imobiliário acaba tomando esse calote, essa inadimplência, e ele é obrigado a diminuir, ou nesse caso ele acaba que assume essa dívida, acaba diminuindo um pouco os dividendos do fundo imobiliário, às vezes não, mas é uma coisa a se levar em consideração. Bom, um breve roteiro de investimento para você que está começando. Primeiro você tem que definir o seu objetivo, né? Prazo de investimento, seus objetivos financeiros, geração de renda passiva, como que você pretende fazer isso, se você pretende fazer isso via fundos imobiliários ou via ação, ou se você pretende dividir a sua carteira entre essas classes de ativos, fundo imobiliário e ação. Caso aqui do VIU, precisa avaliar o seu perfil, né, do quanto de risco você pretende correr, visto a vacância, a oscilação do mercado e a inadimplência, tudo aquilo que a gente já falou até aqui, e a questão da diversificação, que a gente também já comentou. E a questão da diversificação, né? Não pega o seu dinheiro e invista todo ele em um único ativo, porque você pode sim ganhar muito dinheiro investindo em um único ativo, como você pode perder todo o seu dinheiro naquele ativo. Então não faça isso. Procure acompanhar o ativo periodicamente, procure alguém, seja na internet mesmo. Por exemplo, eu procuro me inteirar de assuntos com o canal Top Dividendos, Top Ação, o Neto Invest, o próprio Mirai Invest. Então tem sim canais muito bons aí que fazem um trabalho sério, que você pode sim confiar, mas busque conhecimento para você saber exatamente o que você está fazendo e conciliar o seu investimento com o risco que você pretende correr. Algumas casas, por exemplo, o BTG, eu sei que tem um analista profissional que acompanha o investidor, mas claro, o BTG ele cobra por isso, então talvez você tenha esse dinheiro para poder pagar esse analista que vai te acompanhar, às vezes não. Aí eu sugiro você a procurar aqueles canais igual eu falei com vocês, mas a critério de vocês, né? Bom, e a conclusão sobre o investimento do VIU é o seguinte: ele pode ser uma boa opção para diversificar o portfólio, que é no meu caso esse é o objetivo, diversificar a minha classe de fundos imobiliários. Eu estou ciente dos riscos que eu estou correndo, inclusive igual eu estou falando para vocês, nesse momento ele está negativo, eu estou perdendo entre aspas dinheiro, não perco porque eu não vou vender, mas em tese eu estou perdendo dinheiro. E a terceira parte e última, que é a mais importante, é de manter-se sempre atualizado quanto ao fundo imobiliário ou ativo que você pretende investir, para que você saiba exatamente o que você está fazendo e qual tipo de ação o gestor daquele tipo de ativo está tomando, né? Porque às vezes também você faz tudo certo, o gestor vai lá e sacaneia todo mundo e não adianta muita coisa. Então tome muito cuidado com isso. Bom, dentro aqui da Nuinvest a gente tem alguns caminhos para serem considerados na hora de você fazer investimento. Você pode vir aqui em investir renda variável, ações, FIIs e ETFs aqui e clicar aqui dentro. Nesse campo digitar o nome do ativo, ou a gente pode vir aqui já na aba inicial, procurar o ativo, que no meu caso vai estar lá embaixo, tá aqui VIU, comprar e colocar aqui o quanto de dinheiro a gente tem para investir. E eu acho que vai dar 69 ativos por aí, 69 ativos, R$ 494,04, com mais a taxa da B3, 15 centavos, R$ 494,19. Então eu vou agendar a compra aqui, amanhã cedo, quando o mercado abrir, essa compra vai ser efetuada, e é isso daí. Eu vou colocar aqui agora minha assinatura eletrônica e eu volto para falar com vocês. Bom, esse era o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco diferente, não é o que eu costumo fazer, não é o habitual, mas eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, eu peço a vocês que se inscrevam, ative o sininho, que deixe um like, deixe um comentário se você gostou, se você não gostou, se você tem uma crítica construtiva, alguma coisa que eu preciso melhorar. Eu tenho passado bastante tempo estudando para um concurso que eu estou querendo trocar de serviço, por isso eu acabei dando uma sumida, mas pode escrever que eu estou sempre lendo lá e respondendo, e é muito bem-vindo tanto os comentários quanto a crítica de vocês. Bom, obrigado por terem ficado até aqui, até o próximo vídeo.